Tem uma pessoa que você não consegue esquecer. Por mais que o tempo passe, por mais que você force a barra, por mais que tente novos caminhos, o nome dessa pessoa continua voltando dentro de você. E hoje eu vim te falar uma verdade que pode tirar o seu chão. Isso não é apego, não é carência, não é fraqueza do seu coração. É Deus te avisando agora mesmo que você e essa pessoa ainda têm um destino juntos. Talvez vocês tenham se separado de um jeito feio. Talvez ela tenha sumido do seu mapa há meses, há anos. Talvez você já tenha tentado virar a página dezenas de vezes, e em todas elas, o céu trouxe ela de volta de algum jeito, em um sonho que parecia real, em uma música que tocou no lugar mais improvável, em uma foto antiga que apareceu sem você procurar. Se agora, ouvindo isso, você está com um aperto no peito, é porque o Espírito Santo te trouxe até esse vídeo de propósito. Existe uma diferença gigantesca entre alguém que apenas passou pela sua vida e alguém que foi colocado pelo céu dentro da sua história. A maioria das pessoas vive a vida inteira confundindo as duas coisas. Largam quem Deus juntou e seguram quem Deus mandou soltar. E você, eu sinto aqui, está exatamente nesse divisor de águas agora. Nos próximos minutos eu vou te entregar 3 coisas que vão mudar tudo. Primeiro, os sinais espirituais inegáveis que o céu manda quando ainda existe uma missão entre duas almas. Segundo, o motivo profundo pelo qual Deus está mantendo essa lembrança viva em você. E terceiro, o passo a passo exato para você não atrapalhar o reencontro que o Pai já está costurando nos bastidores da sua vida. Antes de continuar, faz uma coisa por mim. Comenta agora a palavra destino se você sente que essa mensagem é para você. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse gesto simples faz essa palavra alcançar outras almas que estão dormindo mal por causa de uma saudade que não passa. Faz isso, porque o que vem agora exige um coração aberto. Vamos ao primeiro ponto. Existem sinais que o céu envia quando duas almas ainda têm uma história inacabada, e eu preciso que você preste muita atenção, porque a maioria das pessoas ignora esses sinais achando que é coisa da cabeça. Não é. Cada sinal tem um significado espiritual claro, e quando você junta 3 ou mais, é confirmação. O primeiro sinal é a saudade fora de hora. Você está bem, está focado no trabalho, está rindo de algo no celular, e do nada vem uma onda de saudade dessa pessoa que aperta o peito. Sem motivo aparente, sem gatilho. Essa saudade não nasce em você. Ela é transmitida. Quando duas almas estão ligadas por um propósito divino, elas se sentem uma à outra, mesmo a quilômetros de distância. Esse aperto que você sente do nada é, muitas vezes, o sinal de que ela também está pensando em você naquele instante exato. Aqui no Brasil, em quase toda a família, sempre tem aquela avó ou aquela tia que fala: "Filho, quando a saudade vem assim apertada, é porque a pessoa também está lembrando de você." Tem fundamento espiritual nisso. O segundo sinal são os sonhos. Você sonha com essa pessoa e acorda como se tivesse vivido aquilo de verdade. Não é um sonho qualquer. É vívido, é intenso e mexe com você o dia inteiro. Em muitas tradições espirituais brasileiras, esse tipo de sonho é entendido como visitação. A alma da pessoa viaja pelos planos sutis enquanto o corpo dorme e encontra a sua alma para dizer aquilo que a boca de vocês ainda não consegue dizer. O terceiro sinal são os encontros impossíveis. Você está no shopping da sua cidade, no posto de gasolina, no mercado, e do nada esbarra com alguém que conhece essa pessoa. Ou ouve uma música que vocês ouviam juntos, tocando no lugar mais improvável. Ou abre o celular e o algoritmo entrega uma foto de 5 anos atrás, sem você ter pedido. Isso não é coincidência. Os físicos quânticos chamam de sincronicidade. A Bíblia chama de mover do Espírito. Os 2 nomes apontam para a mesma coisa. A mão de Deus marcando o caminho. O quarto sinal é a sensação de incompletude com outras pessoas. Você tenta, sai com gente nova, conhece pessoas legais, bonitas, com boa conversa, mas no fundo do peito sempre tem aquele algo faltando. Você compara sem querer. E nenhuma chega no lugar onde essa pessoa chegou. Isso acontece porque a alma reconhece o que é casa. Você não está sendo difícil.
Você está sendo fiel a um chamado que ainda não terminou de cumprir o propósito dele. O quinto sinal é o despertar espiritual nos dois ao mesmo tempo. Mesmo separados, você nota que começou a buscar mais Deus, a orar mais, a pensar mais no sentido da vida. E quando consegue alguma notícia dela, descobre que ela também passou por uma virada parecida. Isso não é coincidência. O Pai está preparando os dois separadamente para o reencontro. Ele está lapidando vocês cada um no seu canto. Porque o que vai acontecer quando vocês se reencontrarem precisa de duas almas mais maduras do que aquelas que se separaram. O sexto sinal são os números repetidos, o nome dela em rostos de estranhos, o aniversário dela aparecendo em placas, em horários, em senhas, em troco. O céu começa a marcar o caminho com pistas que só você entende. Outras pessoas passam batido. Você sente arrepio. E o sétimo sinal, talvez o mais forte de todos, é a paz que vem quando você finalmente para de querer forçar. Quando você entrega de verdade e fala, Pai, se for da tua vontade, traz de volta. Se não for, tira de mim essa saudade. No instante em que você faz essa entrega real, uma paz desce. E a partir dali, as coisas começam a se mover sozinhas. Isso é o céu dizendo, agora sim, agora você está pronto para entrar no plano. Se você se identificou com pelo menos 3 desses sinais, comenta aí embaixo o número de sinais que bateram com a sua história. Eu leio cada comentário e oro por cada um. E curte o vídeo, porque é assim que essa mensagem chega em mais gente que precisa entender o que está acontecendo dentro dela. Agora prepara o coração, porque o que vou te contar a seguir é o motivo espiritual profundo pelo qual Deus não deixou essa história morrer dentro de você. E quando entender isso, tudo vai fazer sentido. Porque Deus segura algumas pessoas dentro de nós e deixa outras irem embora limpas, sem dor, sem saudade, sem volta. A resposta está em uma palavra que muita gente não conhece, mas que muda tudo. Contrato de alma. Antes de você nascer, antes de essa pessoa nascer, as duas almas de vocês conversaram. Não foi a sua mente que escolheu essa pessoa, foi a sua alma. E nessa conversa, antes da carne, vocês fizeram um combinado. Combinaram que iam se encontrar em determinado momento da vida, que iam viver tal experiência, que iam aprender tal lição um com o outro e que iam cumprir uma missão juntos. Esse combinado é o que algumas tradições chamam de contrato de alma e o que a Bíblia chama, em outras palavras, de propósito. Jeremias diz que antes de você se formar no ventre, Deus já te conhecia. E se ele já te conhecia, ele já conhecia o roteiro da sua vida. E nesse roteiro, tinha o nome dessa pessoa escrito junto com o seu. Por isso existem pessoas que entram na sua vida e mexem com você de um jeito que ninguém antes mexeu. Não é química, não é beleza, não é dinheiro, não é status, é reconhecimento. A sua alma olha para a alma dela e diz, eu te conheço de outro lugar. E mesmo que a sua mente esqueça, a sua alma nunca esquece. Por isso a saudade não passa, mesmo depois de anos, porque o que mantém a saudade viva não é a memória da sua cabeça, é a memória da sua alma. E memória de alma só Deus apaga, quando é da vontade dele. Se ele não apagou ainda é porque ele não quer apagar. Para nas palavras que você acabou de ler. Mas se vocês fizeram esse combinado, por que então se separaram? Por que tanto sofrimento? Essa é a pergunta que te tira o sono. E aqui está a resposta que poucos pregadores têm coragem de falar. A separação fazia parte do combinado. Calma, deixa eu te explicar. Existem missões entre duas almas que só conseguem ser cumpridas se essas almas passarem por um afastamento doloroso. Por quê? Porque na primeira vez que vocês se encontraram, vocês ainda não estavam prontos. Você ainda tinha ferida da sua família. Ela ainda tinha ferida da família dela. Você ainda não tinha aprendido a se posicionar. Ela ainda não tinha aprendido a confiar. Vocês ainda não tinham descoberto Deus do jeito que precisavam descobrir. Se vocês ficassem juntos naquele momento, vocês iam destruir um ao outro. Então o Pai, na misericórdia dele, tirou vocês de perto. Não para sempre, por um tempo de cura, um tempo de preparação, um tempo de poda, como diz a Bíblia. E é exatamente nesse tempo de poda que vocês estão agora.
Você do seu lado, sendo lapidado. Ela do lado dela, sendo lapidada. Cada um aprendendo a lição que precisava aprender, longe um do outro. Porque se Deus deixasse vocês juntos, vocês não iam aprender. Vocês iam continuar repetindo o mesmo padrão e ferindo um ao outro do mesmo jeito. Pensa comigo na sua vida. Olha para você 5 anos atrás. Será que o você de 5 anos atrás tinha maturidade para viver um amor de verdade? Será que ele sabia perdoar, sabia comunicar, sabia ouvir, sabia respeitar o tempo do outro, sabia dar espaço sem se sentir abandonado? Provavelmente não. E ela também não. Vocês eram 2 adultos de corpo com criança ferida por dentro, tentando construir uma casa sem ter aprendido a colocar tijolo. A casa caiu. Tinha que cair. Porque o material que vocês tinham era frágil demais para aguentar a estrutura que Deus queria erguer ali. Mas o pai não desistiu da casa. Ele só pausou a obra para fortalecer os pedreiros. Você agora, depois de tudo que viveu, depois de ter chorado, depois de ter buscado terapia, depois de ter buscado Deus, depois de ter aprendido a colocar limite, é outro construtor. E ela também. Pode acreditar. E quando esses 2 novos construtores se encontrarem de novo, com a planta corrigida e os materiais certos, a casa vai ser de outro nível. Vai ser a prova de tempestade. Mas atenção, eu preciso te alertar agora sobre uma armadilha que tem destruído reencontros divinos no Brasil inteiro. Muita gente sente essa ligação, sente esses sinais e, em vez de confiar no tempo de Deus, sai correndo atrás. Manda mensagem. Aparece sem ser chamado. Faz cena, faz drama, faz birra. E adivinha o que acontece? A pessoa do outro lado se assusta e se afasta mais. Porque o céu não estava pronto ainda. Ela ainda estava sendo curada. Você ainda estava sendo curado. E você atropelou o trabalho de Deus. A pressa é o maior inimigo do plano divino. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de querer resolver tudo agora. A gente quer resposta no WhatsApp em 2 minutos. A gente quer entrega no aplicativo em meia hora. A gente quer crédito aprovado em segundos. E a gente leva esse comportamento para dentro da vida espiritual também. A gente quer que Deus trabalhe no nosso prazo. Não funciona assim. Deus não trabalha no prazo do correio. Ele trabalha no tempo do céu. E o tempo do céu nunca atrasa, mas também nunca se apressa. Tudo no tempo dele é maduro. Tudo no nosso tempo geralmente é verde. Outra causa profunda pela qual essa pessoa ainda volta nos seus pensamentos é uma palavra que eu sei que vai te incomodar um pouco, mas eu preciso falar. Missão. Vocês 2 têm uma missão para cumprir juntos que vai além do casamento, do namoro, da paixão. Vocês foram colocados na história um do outro para gerar algo. Pode ser uma família que vai ser referência de fé na rua de vocês, no bairro de vocês. Pode ser um projeto, um negócio, um ministério que vai abençoar muita gente. Pode ser uma cura geracional daquelas que quebra a maldição que vinha do seu bisavô, da bisavó dela, e liberta os filhos e os netos que ainda nem nasceram. Por isso o inimigo trabalhou tanto para separar vocês. Porque ele sabe da missão. Ele sabe que se vocês se juntarem cumpridos com Deus no meio, ele perde território. Ele perde gerações inteiras. E é exatamente aqui que mora o problema mais sério, que é a camada que quase ninguém te conta. Existe uma guerra espiritual acontecendo em volta de vocês 2 agora mesmo. Forças invejosas, palavras lançadas em momento de raiva, muitas vezes pela própria família. Oração negativa de gente que não quer ver vocês felizes. Trabalho feito por gente que se interessou por uma das partes e fez questão de afastar a outra. Tudo isso é real. E se você não souber se proteger e se posicionar espiritualmente, você pode até ver o reencontro acontecer e depois perder de novo, do mesmo jeito que perdeu da primeira vez. Comenta aqui embaixo se você acredita que existe uma guerra espiritual em torno dessa história. Se você quer receber proteção agora para essa relação, escreve no comentário a frase: Pai, abençoa esse reencontro. Eu leio cada um, e tem força quando muitos declaram juntos. Agora respira, porque eu vou te entregar o caminho prático. Eu vou te mostrar exatamente o que fazer a partir de hoje para colaborar com o plano de Deus em vez de atrapalhar. E dentro desse caminho,
Eu vou te revelar o instrumento que o Pai preparou para te blindar e te alinhar nessa caminhada. Vamos ao terceiro ponto, que é o que você mais precisa ouvir. O que fazer, a partir de agora, para não atrapalhar o reencontro que Deus está costurando? O primeiro passo é o silêncio sagrado. Você precisa parar de falar dessa pessoa, parar de stalkear o perfil dela todo dia, parar de perguntar dos amigos em comum, parar de mandar indireta no status, parar de comentar foto, parar de mandar mensagem disfarçada de bom dia. Toda vez que você faz isso, você atropela o trabalho que Deus está fazendo na cabeça dela. Porque enquanto você está martelando, ela está se defendendo. E enquanto ela está se defendendo, ela não consegue ouvir o que o Espírito Santo está sussurrando no ouvido dela sobre você. Então você precisa, a partir de hoje, fechar a boca em relação a essa pessoa para todo mundo, menos para Deus. Só fala dela com o Pai. Só com Ele. Em oração, no quarto, na cama, no chuveiro, no carro voltando do trabalho. Para todo o resto, silêncio. O segundo passo é o trabalho interno feroz. Eu sei que você quer focar nela, mas a partir de agora você precisa focar em você. O Pai não vai entregar uma alma curada nas mãos de alguém que ainda está sangrando. Ele não vai, porque Ele te ama demais e ama ela demais para repetir o ciclo. Então olha para dentro. O que ficou mal resolvido em você? Que ferida ainda dói? Que padrão você ainda repete? Que medo ainda te domina? Que vício ainda te puxa para baixo? Que palavra dos seus pais ainda manda na sua autoestima? Vai lá e enfrenta. Procura ajuda. Procura terapia se puder. Procura um grupo de oração. Procura um pastor de confiança. Procura um caminho de cura. Porque é nesse trabalho interno que você está preparando o terreno para recebê-la quando ela chegar. O terceiro passo é a posse pela fé. Você precisa começar a declarar o reencontro como se ele já tivesse acontecido. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que você não fica esperando ver para crer. Você crê e depois vê. Então, todo dia, na sua oração, você fala assim: Pai, eu agradeço pelo reencontro com essa pessoa. Agradeço que ela está sendo curada neste momento. Agradeço que estou sendo curado neste momento. Agradeço que no tempo certo, no lugar certo, da forma certa, vamos nos reencontrar com sabedoria, com perdão e com a tua glória no meio. Amém. E pronto. Você fecha a oração e vai viver a sua vida. Sem cobrança, sem chantagem com Deus, sem prazo. O quarto passo, e esse é o que separa quem reencontra de quem fica preso na saudade para sempre, é a entrega real. Entrega real significa que você abre as mãos e fala: Pai, se for da tua vontade, eu quero. Mas se não for, tira essa pessoa do meu coração de uma forma boa, sem dor, sem amargura. Quando você consegue chegar nesse ponto de entrega, sem chantagem, sem queixa, sem manipulação espiritual, o Pai começa a se mover de um jeito surpreendente, porque ele só pode trabalhar onde tem entrega. Ele não força a porta. Ele entra onde é convidado e onde tem espaço. Agora prepare o coração, porque o que vou te falar é a chave que muita gente perde e fica anos rodando em círculo, repetindo o mesmo ciclo, ouvindo o mesmo vídeo, fazendo as mesmas perguntas para os mesmos pastores e nunca saindo do lugar. Você precisa de proteção espiritual ativa. Esse caminho que estou te mostrando é lindo, é certo, é o caminho do céu, mas ele é atacado todos os dias. Atacado pelo inimigo, atacado por gente que não quer ver vocês juntos, atacado pelas suas próprias dúvidas, pela sua própria pressa, pelo seu próprio medo. E sem proteção você começa bem e termina mal. Você se anima na segunda-feira e na sexta já está stalkeando de novo. Você ora hoje e amanhã já está duvidando se Deus existe. Você decide entregar agora e daqui a 3 dias está mandando um print para alguma amiga para ver se ela viu o stories da pessoa. Você fica refém da sua própria ansiedade. Eu sei exatamente como é, porque esse é o mapa da maioria das pessoas. E foi vendo essa dor que se repete na vida de milhares de brasileiros, homens e mulheres acima dos 35 anos que vivem a mesma novela travada, que o Pai me revelou um caminho.
Um caminho prático, dia após dia, para você se blindar, se alinhar, se posicionar e abrir espaço para Deus operar na sua história e no seu reencontro. E é por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele é uma jornada de 21 dias, conduzida com orientações, declarações, orações específicas e exercícios espirituais que vão te levar do ponto onde você está hoje, com o coração apertado e a mente bagunçada de pensamentos sobre essa pessoa, para um ponto novo de paz, de autoridade espiritual e de alinhamento total com o plano de Deus para a sua vida e para os seus relacionamentos. E olha o detalhe importante. Esse livro sagrado foi feito sob direção do Espírito Santo, justamente para atender a pessoa que está exatamente no seu lugar agora. A pessoa que sabe, no fundo, que o Pai ainda tem um plano de reconciliação, mas que precisa de método, de constância, de uma mão amiga para atravessar os 21 dias mais decisivos da vida espiritual dela. Dentro do livro sagrado, você vai aprender as regras espirituais específicas para abrir os caminhos do reencontro. Você vai aprender como cortar laços ruins que ainda te ligam a essa pessoa de forma doente e como criar uma ligação nova, limpa, abençoada, do tipo que o céu honra e protege. Você vai aprender como blindar a sua mente nos momentos de ansiedade, naquela noite em que bate aquela vontade insuportável de mandar mensagem porque você viu uma foto dela com outra pessoa. Você vai aprender como falar com Deus sobre essa pessoa de um jeito que move o céu, em vez de cansar o Pai com a mesma queixa repetida há meses. Você vai aprender como identificar quando o reencontro está perto de verdade e quando é só o seu desejo te enganando. Você vai aprender a quebrar palavras de maldição que foram lançadas sobre essa união, muitas vezes por gente da própria família, sem nem perceber, na hora da raiva, no calor de uma briga, naquela frase de uma avó que disse: "Esse aí não te merece". Você vai aprender a fazer a oração específica de cura para almas separadas pelo destino que está dentro do livro, escrita com a unção certa para ser declarada no momento certo. E você vai sair desses 21 dias outra pessoa, mais inteira, mais firme, mais sábia, mais bonita por dentro, e aí sim pronta para receber o que o Pai tem guardado. E presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque é importante e eu não vou repetir. Esse livro sagrado está disponível para download digital, agora, para você. O link está no primeiro comentário fixado deste vídeo aqui no canal. Eu fixei lá em cima para você não se perder. Não procura em outro lugar, porque tem muita gente copiando o nome e enganando. O original está no primeiro comentário deste canal. Mas eu preciso te avisar de uma coisa. Esse conteúdo desafia muita coisa que está aí solta no sistema. Desafia a indústria que ganha dinheiro vendendo amarração e simpatia que prende em vez de libertar. Desafia o discurso de empoderamento vazio que prega que a gente não precisa de Deus para ser feliz no amor. Desafia a cultura do descartável, do próximo, do bloqueia e segue, do desencana. E por isso esse livro já foi alvo de tentativa de remoção em outras plataformas. Já mexeram com o link em outros lugares. Já tentaram silenciar essa palavra. Aqui no canal, com a força das almas certas que entram em contato com ele, a gente tem mantido o acesso, mas ninguém sabe até quando. Então, se você está sentindo um aperto agora, se o seu coração está disparado, se uma voz dentro de você está falando, é para mim, não duvida. Vai agora no primeiro comentário deste vídeo. Clica no link, faz o download e volta aqui para terminar o vídeo comigo, porque eu ainda tenho a revelação final para te entregar e ela é o golpe final. E quando você fizer o download, eu quero que você desça nos comentários e escreva, com fé, exatamente essa frase: "Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital". Essa frase é um ato de fé. Você está declarando diante do céu, diante dos seus irmãos espirituais que estão neste vídeo agora, e diante do próprio inimigo que tentou te separar, que você aceitou o chamado. E quando você declara assim, em voz alta, em letra escrita, o céu se move, o Pai escuta, os anjos se posicionam.
E o plano começa a acelerar de um jeito que vai te assustar. Eu sei que parte da sua cabeça está falando agora. Ah, mais um livro, mais uma promessa, eu já tentei tanta coisa. Mas escuta, se fosse só mais um, você não estaria aqui nesse vídeo, depois de tudo que eu já te falei, sentindo o que está sentindo. O Espírito Santo não te trouxe até aqui para você sair de mãos vazias. Ele te trouxe até aqui para você sair com a ferramenta na mão. Não desperdice o chamado por causa de orgulho ou de cansaço de outras tentativas. E olha as histórias que chegam. Já recebi mensagem de uma mulher de 42 anos, mãe de 3 filhos, lá do interior de Minas Gerais, separada havia 7 anos do ex-marido. Ela fez os 21 dias com fé, e no 22º dia, o ex apareceu na porta da casa dela, pedindo perdão e pedindo conversa. Hoje estão reconstruindo a família com Deus no centro. Já recebi mensagem de um homem de 50 anos, viúvo lá de Pernambuco, que achava que nunca mais ia amar de novo, que tinha desistido. Dentro dos 21 dias, ele reencontrou uma paixão da juventude que ele nem sabia que ainda morava na mesma cidade. Estão hoje construindo família debaixo da bênção. Já recebi mensagem de jovem casal aqui do Rio que tinha separado depois de uma traição que parecia impossível de perdoar. E que depois de fazer os 21 dias, cada um no seu canto, sem saber que o outro também estava fazendo, voltaram a conversar do nada, com perdão de verdade, e hoje estão melhores do que nunca estiveram. Não é mágica. É alinhamento. É espaço dado para Deus operar onde a gente sempre atrapalhava. Agora pega o seu celular, vai no primeiro comentário, faz o download. Declara aqui embaixo a frase do ato de fé, eu sou escolhido, e vou baixar o livro digital. E volta aqui imediatamente, porque agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra tudo aquilo que tem te atrasado e te impedido de receber o reencontro que o Pai já assinou no céu para você. E aqui está a revelação final que eu te prometi. O reencontro que Deus prepara não é uma volta ao passado. É uma estreia de um futuro novo. Você não vai voltar com a mesma pessoa que te machucou. Você vai se encontrar com uma nova versão dela. E ela vai se encontrar com uma nova versão de você. E essa nova história não vai ter as marcas das feridas antigas. Vai ter cicatriz sim, porque a cicatriz é a prova de que vocês foram curados. Mas não vai ter ferida aberta. Não vai ter o veneno do passado. Vai ter sabedoria. Vai ter respeito, vai ter Deus no centro do quarto, da sala, da cozinha, da decisão financeira, da educação dos filhos, de tudo. Por isso o livro é tão importante. Porque é ele que vai te transformar nessa nova versão. Sem essa transformação, mesmo que a pessoa volte, em 3 meses você está vivendo o mesmo inferno, com o mesmo padrão, com a mesma briga. O céu não quer isso para você. O céu quer que essa volta seja definitiva. E para ser definitiva, você precisa estar pronto. Então é a sua hora. Vai no primeiro comentário, baixa o livro sagrado 21 dias de prosperidade e alinhamento com Deus. Declara aqui embaixo, eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Começa hoje, não amanhã, não depois do feriado, não depois do salário, hoje. Porque quando essa pessoa voltar, você não pode ser o mesmo que ela deixou. Você precisa ser quem Deus criou para ser desde antes do mundo existir. E o livro é a sua escada para chegar lá em 21 dias. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta a palavra destino para selar essa palavra com poder. Eu vou estar lendo cada comentário e orando por cada um de vocês, um por um. Que Deus te abençoe, que Deus prepare o seu coração, que Deus prepare o coração dessa pessoa e que o reencontro divino que Ele tem para vocês se manifeste no tempo certo, no lugar certo, com a glória dele no meio. Em nome de Jesus, amém. Te vejo no próximo vídeo.